Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, a imprensa, também quem nos acompanha pelas redes sociais em suas casas. Eu quero iniciar minha fala, senhor presidente, falando desse último episódio que nós temos acompanhado agora, mundo afora, da guerra em Israel e a Palestina na faixa de Gaza. Nos deixa muito impressionados, porque não dizer até chocados, ver a que ponto chegou o ser humano, professor Rogério. A última notícia agora de mais de 40 crianças israelenses com as suas cabeças decepadas por terroristas. E o pior de tudo, vereador Natal, que essas pessoas usam da guerra para cometer tamanha covardia. Já são mais de 700 pessoas mortas do lado de Israel e mais de 500 pessoas mortas do lado da Palestina. Infelizmente, é uma guerra que se arrasta por décadas. E não tem fim. Aí eu pergunto, até quando que vai a ganância do ser humano? Que na verdade é isso que está acontecendo. Que pudesse parar essa guerra, a gente sabe que não vai parar. Mas infelizmente, mais pessoas vão continuar morrendo. E terroristas como esse grupo armado, o Hamas, se apropriam dessa questão que eles querem colocar, que é a guerra, para cometer essas barbaridades. E pessoas inocentes, crianças, mulheres, famílias, estão morrendo todos os dias. Imagine que você está na sua casa, tranquilo, feliz da vida, vamos dizer assim, de repente, mais de 200 mísseis, foguetes, bombas. Que situação! Como se proteger? E, infelizmente, essas pessoas estão sofrendo uma coisa que elas não têm nada a ver. Uma guerra que não são delas, mas desses infelizes, desses terroristas que têm cometido essa barbaridade por tantos anos. E o pior de tudo que a gente sabe, vai continuar então. Esses caras não têm nada a perder. Esses caras, eles estudam, eles trabalham, eles se preparam para cometer essas barbaridades. Infelizmente, que Deus possa olhar por Israel, pela Palestina, e que realmente esses terroristas possam ser punidos. Até quando vai isso, a gente não sabe. Conceda a parte, vereador. Obrigado, vereador. Parabéns pelo pronunciamento. Realmente é uma barbaridade o que está acontecendo. E nós ouvimos e vemos, os noticiários cada vez piores daquela região, uma guerra que está se arrastando por 4 dias e não se sabe quando vai terminar. Mas o que não dá para conceber são governos estarem defendendo os terroristas do Hamas, mesmo depois das notícias trazerem aí com 40 bebês sendo decapitados, encontrados pelos soldados de Israel, e não tocar no coração desses líderes mundiais que ainda defendem os terroristas. Aliás, uma parte da imprensa não chama de terrorista, Chama de tudo, menos terrorista. E nós vemos o que eles fazem de atrocidades, sequestro, morte de indefesos, morte de famílias inteiras, mas o pior foi a decapitação de 40 bebês na divisa com Israel. Isso é inadmissível. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Jean Pirola, pela contribuição nesse assunto tão delicado. Eles usaram, vereador Jean, as pessoas como troféu. Sequestraram mulheres, pessoas idosas e apresentaram como troféu.
E é verdade, vereador. Alguns governos, mundo afora, defendendo e patrocinando ainda essas barbaridades. Com esses terroristas, grupo do Hamas. Infelizmente, é isso que a gente tem visto todos os dias. Uma guerra que se arrasta desde 1940. De vez em quando a gente vê alguns bombardeios, passa, mas agora passou do limite. Agora realmente eles mostraram que eles não têm limite nenhum. E atacaram Israel e tudo o que aconteceu. E que Deus possa amenizar isso. Mas a gente sabe que é complexo, é muito difícil. Falando também dos eventos climáticos que nós tivemos, não só em Santa Catarina, mas em vários estados do Brasil, também a chuva tem sido muito forte em algumas regiões, mas falando aqui do nosso estado. Mais uma vez, a Defesa Civil mostrou estar preparada e agiu rápido, e isso amenizou tudo que a nossa população poderia ter passado, teria sido muito pior. Graças a Deus que a nossa região, que apesar do volume de chuva ser muito grande também, as chuvas que caíram, elas foram correspondentes o mês todo, e isso não tem solo que aguenta. Mas o que mostra? Que se nós não estivermos preparados, se esse trabalho não continuar de prevenção, as chuvas vão vir. A gente sabe que todo ano tem esse período de chuvas e a população tem sofrido. Mas principalmente o que é mais importante, o governo, nós de Brusque, nós temos que tomar iniciativas e cada vez mais estar preparados, sabendo que essas chuvas vão vir. Que nós possamos, daqui para frente, com o nosso prefeito André Vec e toda a equipe, eu acompanhei o trabalho da Secretaria de Obra, da Defesa Civil. Eu tinha uma viagem marcada e não estava em Brusque nos dias de chuvas, mas acompanhei pela rede social, pelo telefone, tive bastante preocupado e conversando com vários setores. Eu pude ver a resposta rápida, mas que nós possamos cada vez mais estar prevenido, porque a gente sabe que outros eventos climáticos vão vir e nós vamos passar por de novo. Conceda a parte, vereador Rogério. Agradeço a parte, nobre vereador, parabenizá-lo pela sua manifestação. Realmente o mundo vive uma situação muito complicada, né? Nós precisamos rezar, orar e pedir a Deus para que realmente Ele abençoe essas pessoas que não têm coração, né? Porque não é possível que o que está acontecendo no mundo afora, essas pessoas possam ter algum sentimento. Além da Defesa Civil, gostaria também de enaltecer aqui o trabalho do SAMAI, a pessoa do seu diretor-presidente, Dr. Cláudio Adão Pereira, que trabalhou diuturnamente para que não faltasse água em Brusque, que não houvesse o desabastecimento. Imagina numa situação onde casas foram atingidas e não tivesse água. Então, deixar também registrado os nossos parabéns a ele. E deixar aqui um parabéns também ao nosso Leandro Iarupi, que foi presidente do Republicanos. Obrigado. Obrigado, vereador Rogério Santos, pela contribuição. Eu acho que é papel de todos nós. Quando nós passamos por essa situação, a natureza ela não tem limite. Essa é a verdade. Então, todos nós, todos os departamentos, toda a secretaria tem que estar preparada. Defesa Civil, o SAMAI na questão do abastecimento de água, desenvolvimento social, Secretaria da Saúde com as nossas crianças, que são das aulas, Secretaria de Obras, todos têm que estar preparados. E Brusque mostrou que realmente está preparada, mas que nós possamos ainda continuar trabalhando forte para quando vir essas chuvaradas, nós estar preparados para combater. Mais um minuto para concluir, presidente, fazer um favor.
nós vimos nos últimos anos que os nossos rios estão cheios de banco de areia. Claro que é muita chuva, mas se fizer o desassoreamento dos rios, manter limpo, boca de lobo limpa, vai melhorar e vai ajudar muito. A gente sabe que não é fácil, os gastos são muitos, mas tudo isso vai ajudar, tudo isso ajuda. Principalmente a questão dos rios, manter limpos, que a gente possa fazer um trabalho, a Secretaria de Obras possa fazer um trabalho de prevenção. Quando vir a chuva, com certeza vai amenizar e muito nessa questão dos rios, e a gente sabe que vai ocorrer, não tem outro jeito. Obrigado, senhor presidente, seria isso.